Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqueles que são simpatizantes do Evangelho também, nossos amigos, familiares. A todos vocês, uma boa noite. É com tremenda satisfação e alegria que nós mais uma vez compartilhamos a palavra do Senhor com vocês. Obrigado por nos permitir também a entrar na casa de vocês através desse veículo de comunicação. Mas antes de tudo, como sempre, nós vamos fazer uma breve oração. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar, falar com Deus nesse momento. Senhor, nós mais uma vez entramos na sua presença, Pai, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Deus, abençoa-nos, fala conosco nesta noite. Nos convence, Senhor Deus, da justiça, do pecado, do juízo. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos na fé em Cristo Jesus. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, desempregados, ó Deus, aqueles que se encontram com relacionamentos familiares quebrados. Dá-nos a tua bênção nesse sentido, abra portas para nós, cura os enfermos, ó Deus, renova o amor entre as pessoas, o respeito dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, ó Deus. Enfim, Pai, cuida de nós, fala conosco em nome de Jesus, que nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, o tema da nossa mensagem nessa noite é ações que fazem total diferença no nosso relacionamento com Deus. O texto que nós vamos usar é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 39. Queridos, eu sou uma daquelas pessoas que, mesmo diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, trazendo consigo consequências amargas, destruidoras, eu confesso para vocês que eu acredito que mesmo assim nós não podemos virar as costas para Jesus ou colocar de lado a nossa confiança em Jesus por conta das adversidades desse momento. Eu penso que é nesse momento que nós não podemos desistir, sob pena de não experimentarmos a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna, a vida nova aqui já neste mundo. Vida essa que Deus promete para aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo, ou para aqueles que já são cristãos, perder a sua recompensa, deixar de alcançar a sua salvação, porque não perseverou, porque desistiu da sua fé. Você que é um simpatizante do Evangelho, você que já avançou, no que diz respeito a ter um certo conhecimento intelectual sobre Jesus, eu quero pedir para você, não desista diante das aflições desse momento, mas persevere agora exercendo de fato a sua fé para a salvação. Se entregue para Jesus, tenha uma experiência com Ele, porque somente assim você vai ter o perdão dos seus pecados e vai desfrutar de uma vida eterna. Sim, também de uma vida nova aqui nesse mundo, uma vida marcada por esperança, por força e alegria, mas, querido, é muito importante que você entenda que a nossa esperança não deve estar apenas nesse mundo. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança estiver apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis. Creia, após a morte, Deus ele tem muito mais e melhor para aqueles que morrerem com Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, você que já avançou também na caminhada cristã, eu sei que você também já passou por momentos difíceis por conta da sua fé em Cristo. Mas por que desistir desse compromisso com Jesus? Por que desistir da igreja de Jesus justamente agora que essa viagem está quase terminando? Desistir ou perseverar na fé em Cristo? Duas ações que podem fazer total diferença no nosso relacionamento com Deus. Mas como entender essas duas ações dentro do contexto do livro de Hebreus? Primeiro, desistir é virar as costas para o único que verdadeiramente salva.
Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Querido, eu entendo que o autor aqui ele está falando, ou melhor, ele não está falando de uma simples fraqueza humana. Aqui a ideia não é a tendência que o ser humano tem para pecar, porque a Bíblia relata, e também todos aqueles que já tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo, sabem que após o nosso encontro com Jesus Cristo nós ainda pecamos. É fato que nós não temos mais prazer no pecado, que nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda pecamos, como diz 1 João, capítulo 1, 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, o texto de Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, ele não está falando de cristãos genuínos. Porque esses, apesar de cometerem pecados, após o seu encontro com Cristo, se tornaram novas criaturas, como diz 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou seja, cristãos genuínos não têm mais prazer na prática do pecado. Ao contrário, então, Hebreus 10,16, ele afirma que se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, o que o autor tem em mente aqui é uma rejeição deliberadamente da verdade. O autor está falando não de cristãos genuínos, mas de pessoas que tiveram um conhecimento intelectual de Jesus. Pessoas que ouviram do poder de Jesus, mas se recusaram a ir adiante, para também terem uma experiência espiritual com Jesus. Ou seja, apesar de todo o conhecimento acerca de Jesus, resolveram deliberadamente abandonar Jesus. O autor, no versículo 26 de Hebreus 10, diz que para esses que deliberadamente se afastaram da verdade, para esses que insistem em pecar, para esses que insistem em viver nas trevas, para esses que insistem em se afastar, em abandonar o Deus vivo, Jesus, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, não é possível mais agora que essas pessoas recorram à religião mosaica, porque o autor já havia provado que nenhum sacrifício do judaísmo praticado no Antigo Testamento tinha qualquer valor. Agora somente o sacrifício de Cristo, que é único, definitivo e que tem poder para perdoar pecados e salvar o ser humano. Agora não era mais possível recorrer a nenhuma outra religião, porque somente o cristianismo é que tem um caminho novo, ou seja, um acesso direto a Deus, sem intermediação, sem boas obras. Agora também não era possível recorrer a nenhuma outra religião, porque somente o cristianismo é um caminho vivo. Um caminho onde aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como Senhor e Salvador, recebem a vida de Deus, a vida eterna, a vida após a morte. Uma vida nova aqui já nesse mundo. Por tudo isso eu quero chamar a sua atenção. A atenção daquela pessoa que ouviu falar de Jesus, que tem um conhecimento acerca de Jesus, que já testemunhou do poder de Jesus, que já viu o que Jesus fez ou está fazendo na vida de alguém que você ama ou conhece. Eu quero dizer para você, não desista de Jesus. Não desista de colocar a sua fé em Jesus. Não desista do cristianismo. Porque se você fizer isso, Hebreus 10, 27 diz que o que resta é tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. Em outras traduções, de fogo vingador, que consumirá os inimigos de Deus. Fogo na Bíblia, ela está ligada a juízo. Essa expressão fogo vingador, na edição Almeida, revista e atualizada, no original é traduzida como um coração abrasado de um amante ciumento. Isso sugere a ira divina
em julgamento contra aqueles que desistem da sua fé em Cristo. Os versos 28 e 29 apontam para essa ira. O autor diz: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus? Qual mais severo, julgam vocês, aquele que desprezou Cristo? É o que o autor está dizendo. Qual mais severo, julgam vocês, merecem aquele que profanou o sangue da aliança, aquele que considerou o sangue de Cristo como algo comum, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. O Espírito Santo, ele operou através de Jesus enquanto ele esteve aqui. Então, quando nós não cremos em Jesus, nós insultamos o Espírito da graça. Ou seja, na época de Moisés, no Antigo Testamento, as pessoas que abandonavam a Deus, que partiam para a idolatria, elas morriam sem misericórdia, sem o direito de apelação ou suspensão de sentença. Quão mais severo castigo, então, merece aquele que virou as costas para Jesus, para o melhor, para o maior, para o único que definitivamente salva. Talvez você que está me ouvindo ache que eu esteja exagerando. Talvez você não acredite que Deus vai destruir aqueles que rejeitarem a Jesus, aqueles que virarem as costas para Jesus. Infelizmente eu não estou exagerando. É a palavra de Deus que está dizendo isso para você. Hebreus 10, 30, 31. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Querido, pode acreditar, Deus vai considerar e considerar muito aqueles que virarem as costas para Jesus, para o único que verdadeiramente salva, porque isso faz parte da natureza de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é provedor, etc, 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 mas Deus também é justo, e por isso vai fazer justiça contra aqueles que desistirem da fé em Jesus. O verso 31 diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo para aqueles que continuam a pecar, como é o meu caso, e o caso de todos aqueles que servem a Deus, mesmo para aqueles que continuam a pecar, mas estão com Jesus, é maravilhoso cair nas mãos do Deus vivo, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele nos ajuda em nossas tentações. Hebreus 2,18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Mesmo para aqueles que continuam a pecar, mas estão com Jesus, é maravilhoso estar nas mãos do Deus vivo, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos ajuda em nossas necessidades. Hebreus 4,16, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude, presta atenção, no momento da necessidade. É maravilhoso estar nas mãos do Deus vivo quando estamos com Jesus. Mas o incrédulo, aquela pessoa que vira as costas para Jesus, para o único que pode salvar, cair nas mãos do Deus vivo, só resta uma coisa: uma terrível expectativa de juízo, de condenação, de ser lançado no inferno. Por isso, você que já ouviu falar de Jesus, você que tem ouvido falar de Jesus, você que tem um conhecimento acerca de Jesus, tem testemunhado do poder de Jesus, tem visto o que Jesus tem feito na vida do seu irmão, dos seus pais, de alguém que você ama, de pessoas que você conhece, não desista de Jesus. Não desista de colocar a sua fé em Jesus para a salvação dos seus pecados, porque se você fizer isso, isso vai fazer total diferença no seu relacionamento com Deus. Jesus certa vez disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda ação que a gente precisa entender é a ação de perseverar.
Perseverar é fazer a vontade de Deus apesar das aflições. O texto é Hebreus capítulo 10, 32 a 37. Aqui o autor da carta ele está utilizando a palavra agora não para falar a pessoas que viraram as costas para Jesus ou estavam pensando em fazer isso. A judeus incrédulos. Mas agora o autor, ele focaliza, ele tem em mente um grupo de judeus cristãos. Judeus que tinham colocado a sua fé em Jesus. Judeus que não haviam abandonado Jesus, mesmo diante de perseguições, num passado recente. Mas que agora, no presente, alguns estariam vacilando na fé, deixando de congregar, Hebreus 10, 25. E outros pensando em voltar para alguma forma de judaísmo. Tudo isso em face principalmente de uma nova perseguição. A partir de Hebreus 10, 32, o autor descreve como era a fé dessas pessoas no passado. O autor quer incentivá-los, agora no presente. Então ele começa dizendo no verso 32 que desde os primeiros dias que eles foram iluminados, que eles começaram a andar com Jesus, eles suportaram muita luta, muito sofrimento, mas tudo isso com muita coragem. Verso 33 diz que algumas vezes eles foram expostos a insultos, a tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Na tradução Almeida Revista Atualizada, ele diz que ora eles foram expostos como um espetáculo, ou seja, aqueles judeus cristãos no passado, por conta da sua fé em Cristo, eles foram feitos espetáculo em público. Foram envergonhados publicamente, expostos à zombaria do povo, insultados, escarnecidos, chegando até mesmo a receber pontapés e sofrerem abusos físicos. E terem sofrido tudo isso no passado, o verso 33 diz que eles ainda se fizeram solidários com aqueles que foram assim tratados, ou seja, eles foram coparticipantes com outras pessoas que também sofreram. Olha o que diz o verso 34 de Hebreus 10. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Presta atenção, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, ou seja, aqueles judeus, mesmo debaixo de oposição, eles haviam ministrado de maneira ativa com relação à necessidade dos seus irmãos, principalmente daqueles que estavam presos, e também de outras pessoas. Ainda, eles tinham aceitado o confisco dos seus bens, e aceitado isso com alegria, porque Hebreus 10, 34 diz que eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, ou seja, nas perseguições que eles experimentaram, pessoas confiscaram, roubaram seus bens, mas eles tinham a plena convicção de que ninguém tiraria-lhes o melhor, os tesouros acumulados nos céus. Assim então, apesar de todas as aflições, dos problemas, eles permaneceram alegres na presença do Senhor. Então agora no presente, muito provavelmente diante de uma nova perseguição, o autor da carta os incentiva, encoraja novamente dizendo, Hebreus 10, 35 a 39, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Presta atenção, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que a maioria do nosso povo não vive na iminência de perseguição por conta da sua fé em Jesus. Perseguição que nos leva a sofrer fisicamente no nosso país, praticamente nós não temos. O confisco de bens por causa da nossa fé em Cristo, nós não temos. Por conta da nossa fé em Cristo, nós vivemos sim uma batalha espiritual contra o diabo,
contra a nossa carne, contra o mundo. Mundo esse que, aliás, faz pressão, e muita pressão, através da mídia, das pessoas, para que nos amoldemos a eles, e assim deixemos de agradar a Deus com a nossa vida. Mas eu sei que essa luta, por si só, muitas vezes ela traz um desgaste. E às vezes nós pensamos sim em recuar na nossa fé em Cristo. Eu também entendo que essa tentação para vacilarmos na fé aumentou com a pandemia. Porque a pandemia nos trouxe mais dificuldades. A pandemia trouxe a morte de pessoas que nós amávamos. A pandemia trouxe o desemprego para dentro dos nossos lares. A pandemia trouxe a falência nos negócios. Trouxe mais violência para dentro das casas. Trouxe mais solidão. Trouxe mais enfermidades e tantas outras coisas ruins. Então agora, mais do que nunca, talvez por tudo que você já sofreu no passado e agora sofre no presente, você esteja pensando em abandonar a sua fé em Jesus. Esteja pensando seriamente em não mais ter compromisso com Jesus através da igreja local, da sua igreja. Igreja essa que, por amor ao Senhor, você se lembra, antes da pandemia, você ofertava, você dizimava e colocava à disposição das pessoas, fossem elas irmãos ou não na fé, os seus dons e talentos, para que todos fossem edificados, para que todos pudessem ter as suas necessidades supridas. Como você também era edificado, como você também tinha suas necessidades supridas. E tudo isso você fazia ou desfrutava com muita alegria. Ou seja, a sua perseverança na fé em Cristo fazia total diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Você lembra? Mas agora, depois de tudo que aconteceu ou está acontecendo, você está sendo tentado a abandonar os caminhos do Senhor. Veja bem, eu não quero de forma alguma menosprezar o seu sofrimento, mas como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, versículo 4, na luta contra o pecado você ainda não resistiu ao ponto de derramar o seu próprio sangue. Ou seja, mesmo a despeito de todas as dificuldades que você passou ou está passando, você ainda não está precisando dar a sua vida, morrer por causa da sua fé em Jesus Cristo. O contrário nós não podemos dizer de pessoas como Jesus, Estevão, Tiago, Isaías, Pedro e tantos outros homens e mulheres de Deus que suportaram grande hostilidade até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Ou seja, eles não abandonaram a sua fé em Deus, eles não deixaram de se reunir como igreja, mas deram a sua própria vida por causa da fé deles. A pergunta então que não quer calar: por que você vai abandonar a sua fé em Cristo? Por que você está tentando ceder às tentações de abandonar a sua fé em Cristo? Por que você está se rendendo a pressões que são tão menores, quando outros sofreram tanto e não abandonaram? Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse, não para mim, mas para Deus nesse momento. Por que você vai abandonar a sua fé em Cristo? Por que você vai ceder à tentação de abandonar, de se render a pressões que são menores? O desemprego não pode ser comparado com a morte. A sua falência não pode ser comparada com a sua morte por causa da sua fé. O problema de relacionamento quebrado não pode ser comparado com a morte por conta da fé de alguém em Jesus Cristo. Por que você vai se render a pressões menores, quando outros que sofreram tanto, mas não abandonaram? Quando outros que foram até a morte, mas não negaram a sua fé, não abandonaram Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 39. O autor diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Não abandone Jesus. Não deixe de servir a Jesus por meio da sua igreja. A sua confiança em Jesus, o texto diz, será ricamente recompensada.
Querido, a vida eterna está logo ali. Os novos céus e a nova terra com seus galardões estão logo ali, estão te aguardando. Estão nos aguardando. Versículo 36. Vocês precisam perseverar. No dia a dia, quando as aflições, as tentações, os problemas vierem, você precisa perseverar. Você precisa confiar em Cristo, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É o final do verso 36. A seguir, versículos 37 e 38, o autor diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Verso 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Aqui o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma vaga referência a a Abacuque, capítulo 2, versículos 3 e 4. Depois você dá uma lida lá. Aqueles que conhecem o contexto do livro de Abacuque, sabem que Abacuque viveu, profetizou, serviu a Deus num tempo de muitas dificuldades, de dúvidas, num tempo em que o povo vivia desenfreado na prática do pecado. E num primeiro momento, Abacuque achou que Deus estava em silêncio, insensível a tudo aquilo que estava ocorrendo na sociedade de Judá. Mas depois dele ter confrontado a Deus, Deus lhe responde dizendo que não estava insensível, muito pelo contrário, que estava trazendo a Babilônia para disciplinar o seu povo. Isso fez com que o profeta ficasse ainda mais angustiado, confuso, com dúvidas, porque na cabeça de Abacuque, como é que Deus poderia permitir um povo mais pecador? Como é que Deus poderia permitir um povo mais violento, a Babilônia? Um povo pior do que o povo de Judá, para disciplinar o seu povo, para disciplinar Judá. Quando você termina de ler o livro do profeta Abacuque, um dos grandes ensinamentos do profeta Abacuque, assim como o significado do seu nome, que é abraçar, sabe qual é um dos grandes ensinamentos? É que nós devemos nos agarrar em Deus, mesmo em meio às aflições. Que nós devemos nos agarrar em Deus, mesmo em meio às angústias, às dúvidas, ou seja, aos problemas da nossa época. Por isso que Abacuque termina o seu livro cantando fé, exalando fé. Abacuque, lá no seu capítulo 3, versículos 17 e 18, ele faz uma marcante declaração de fé, porque ele entendeu o que é fé como fidelidade a Deus. Ele entendeu, ele não tinha fé só para a salvação, ele tinha fé como fidelidade a Deus. Então ele diz no final do seu livro: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo faltando o primordial, o essencial para a sobrevivência, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque certamente era alguém que tinha fé como fidelidade ao Deus. Por isso é que o autor aos Hebreus, ele cita Abacuque. Em Hebreus capítulo 10, 37 a 38. Ele quer ensinar aos judeus cristãos que de fato, quando nós temos fé em Deus por meio de Jesus Cristo, essa fé, como eu disse, ela não pode ser apenas uma fé para a salvação dos nossos pecados, que é muito importante. Mas quando a gente tem fé em Jesus Cristo, essa fé precisa produzir em nós fidelidade para com Deus, mesmo em meio às aflições. Porque como diz Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei nele. Jesus disse, meus queridos, que nesse mundo nós teríamos aflições e mais. O escritor aos Hebreus, quando cita Abacuque, ele quer ensinar que no nosso relacionamento com Deus, que a obra de Deus em nossas vidas, às vezes ela vai produzir sim espanto. Por isso algumas vezes nós vamos nos perguntar,
Nós vamos algumas vezes perguntar para Deus: Deus, eu te sirvo, e como é que é isso? Deus, eu te sirvo, e como é que o Senhor permite que eu fique desempregado agora? Deus, eu te sirvo, Deus, eu te amo, e como é que o Senhor pôde permitir que isso acontecesse com a pessoa que eu mais amo? Por que a pessoa que eu mais amo, Senhor, está enferma, está adoentada? Por que a pessoa que eu mais amo morreu com Covid, Senhor, se eu te amo tanto? Mas o escritor aos Hebreus está querendo nos ensinar que quando nós temos fé, que se traduz em fidelidade a Deus, mesmo no espanto, mesmo na angústia, nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos acreditar que o Senhor sabe o que está fazendo. Então, se de repente o trabalhar de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus na sua família tem lhe causado espanto, angústia, dúvida, incertezas, querido, a ideia não é abandonar os caminhos de Deus. A ideia não é abandonar a igreja de Deus por conta de tudo isso, mas perseverar, mesmo não entendendo, porque Deus sabe o que faz. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero concluir com o verso de número 39. O autor diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pergunta: qual é a sua condição? Qual é a sua condição? Você é aquele que tem fé em Jesus para a salvação e por isso também persevera? Vai continuar servindo a Jesus apesar de tudo que tem acontecido e assim será salvo? Ou você é daqueles que retrocedem e serão destruídos? Ou seja, daqueles que desistem e viram as costas para o único que pode salvar? Desistir ou perseverar na fé em Cristo. Duas ações que podem fazer total diferença no nosso relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos nós desde agora e para todo sempre. Amém. Amém e graças a Deus.